Olá Legião Sinistra. Sejam bem-vindos ao meu canal. Francisco Cândido Xavier, ou mais conhecido como Chico Xavier, nasceu em 2 de abril de 1910 em Pedro Leopoldo, e mais tarde faleceu aos 92 anos, em Uberaba, Minas Gerais no dia 30 de junho de 2002. Chico Xavier foi um médium, filantropo e um dos mais importantes expoentes do espiritismo. Chico Xavier psicografou mais de 450 livros, tendo vendido mais de 50 milhões de exemplares, e sendo o escritor brasileiro de maior sucesso comercial da história. Chico Xavier sempre cedeu todos os direitos autorais dos livros, em cartório, para instituições de caridade. Também psicografou cerca de 10 mil cartas, nunca tendo cobrado algo ao destinatário. O legado do médium ultrapassa as barreiras religiosas, e ele é reconhecido como o maior líder espiritual do Brasil. O espiritismo é uma de várias religiões que existem no mundo. Ela acredita que exista um outro mundo, onde espíritos vivem, e nós podemos conversar com eles através de pessoas que desenvolvem uma certa técnica. Essas pessoas são chamadas de médiums, e uma das pessoas mais conhecidas do Brasil por ter este dom foi Chico Xavier. Você sabia que este médium tinha uma previsão assustadora para o ano de 2019? Primeiramente, para contextualizar esta previsão, um amigo de Chico chamado Geraldo Lemos Neto teve uma conversa com ele antes do falecimento do médium. Chico disse a ele que teve várias conversas com entidades espirituais que podiam ver o futuro em vários anos para frente. Para comprovar que isso realmente poderia ser verdade, Geraldo disse que o médium Chico Xavier já tinha acertado que o homem iria pisar na lua. O espiritismo acredita em várias entidades da religião católica. Uma delas é Jesus, e foi justamente ele que faz todas as previsões para o mundo em 2019. Não sabemos se Chico falou diretamente com ele ou se ouviu a história de outro ser espiritual que também já tinha ouvido falar dessas previsões. Chico Xavier disse como uma das primeiras coisas que Jesus teria dado para a Terra um prazo de no máximo 50 anos para ela entrar em paz. Caso isto não ocorresse, o mundo sofreria por isso. Para ser mais claro, o mundo não poderia entrar em guerra novamente. Isso seria o estopim para a ira de Jesus, e a Terceira Guerra Mundial seria iminente. Caso esta grande guerra não acontecesse, o mundo também seria recompensado. Ou seja, não existem apenas coisas ruins nesta previsão. Se por algum acaso o mundo entrasse novamente em guerra, ele ia pagar com vários desastres naturais. O mundo enfrentaria terremotos de magnitudes altas, tsunamis que cobririam cidades inteiras, e vulcões entrariam em erupção causando um terrível estrago. Muitos países desapareceriam totalmente do mapa, mas nem todas as pessoas do mundo iriam morrer. O Brasil seria um dos países que menos sofreria com estes estragos. Com os poucos sobreviventes destas catástrofes, eles iriam emigrar para o nosso país. Como somos um país de tamanhos continentais, várias nações ocupariam diferentes partes do país. Se o mundo não entrasse em guerra e permanecesse em paz, o mundo ganharia muito em 2019. Chico disse para seu amigo que a partir de 2019 a cura de várias doenças seriam curadas e encontradas através de intervenções divinas. Além disso, as civilizações muito mais avançadas que as nossas teriam permissão para fazer contato. Estas civilizações são os famosos extraterrestres, que poderiam viver conosco na Terra.
Se você acredita nestas previsões de Chico Xavier, um dos maiores médiuns do Brasil, deixe nos comentários abaixo. A sua opinião é muito importante para o canal. Confira agora a entrevista do médium Chico Xavier e veja o que ele falou sobre essa profecia e entre outras que pode vir a acontecer. Então eu senti aquela dificuldade. Então ele falou assim comigo: olha, você quer saber de uma coisa? Eu vou escrever o que eu puder, mas a sua cabeça não aguenta mesmo. A poesia está no livro, mas só o que ele pôde. Mas era muito mais, era uma beleza. Ele falava de fótons, de coisas, de mundos, galáxias. Quem era eu para entender aquilo que estava voando canteiro de alho? Chico Xavier, antes de encerrar o programa, eu vou formular ainda, para não desapontá-los de todo, algumas perguntas de telespectadores. Poucas, porque nós estamos praticamente com o nosso tempo esgotado. E eu, antes que esse tempo se esgote totalmente, quero formular a você um pedido e não uma pergunta. Mas antes, um telespectador. Pois não, doutor? Permite, antes da sequência dos telespectadores, o Luiz Lopes, que é o nosso companheiro da TV Globo, nos honra com a sua presença. Muito obrigado. E encaminha uma pergunta ao Chico Xavier. Você que faz. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel, que está presente, que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio
para a observação da nossa galáxia, essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Chico, tenho certeza que o Luiz Lopes Correia, um excelente repórter da Organização Globo, fez essa pergunta a você porque já está interessado em arrumar alguma reportagem por uma dessas novas civilizações que se perdem aí no espaço. Eu peço licença a você para mais um instante trocar uma fita de VT. Esta segunda fita esgotou-se. E para o encerramento do programa e aquele pedido que eu vou fazer a você, necessita de novamente uma troca de fita. Voltaremos dentro de instantes, Chico. Voltamos agora para o encerramento definitivo de Pinga Fogo desta noite, que lhes apresentou o médio Chico Xavier. O programa ultrapassou em muito o seu horário habitual. Estamos com 2 horas e 20 minutos de programa. Mas sou forçado a formular ainda 2 ou 3 perguntas ao Chico, para depois então fazer o pedido que prometi fazer, que vai ser de grande interesse, não só para você, telespectador, que hoje nos honra com sua audiência, como também para todo o auditório que aqui está. Chico, um telespectador, eu não sei se isso aconteceu, pede que você conte um fato ocorrido num avião em que você viajava, cujos motores entraram em pane. E você também, como os demais passageiros, o que era perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu dentro desse avião? Esta resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de humor, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferira recentemente. Eu me dirigia para Belo Horizonte, junto da qual está Pedro Leopoldo, a terra onde nasci na presente reencarnação. E então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois o avião decolou de novo e depois de uns 10 minutos o avião começou a se inclinar para um lado, para outro, às vezes fazia assim uma pirueta, e o pessoal começou todo a gritar e a pedir a Deus, pedir socorro, e eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. Eu então comecei também a me impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico
da evolução que o aparelho fazia. Uma pessoa entendida em aeronáutica saberá descrever o caso, dizendo os nomes em que um avião roda de cabeça para baixo, e nós íamos e muita gente começou a vomitar e a gritar, a apertar o cinto, aqueles amigos começaram a orar, senhoras começaram a fazer o terço, eu com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também. Eu falei assim, bem, todo mundo está gritando, eu também vou gritar, porque isso